Irmãos, nós vamos proceder à leitura bíblica em Mateus, capítulo 24. Mateus 24, versos 15 a 28. Mateus 24, versos 15 a 28. Eu lerei e os irmãos acompanharão silenciosamente. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Vamos orar pedindo ao Senhor Deus a bênção da iluminação. Senhor nosso Deus, damos-te graças por nos permitires voltar a este local de adoração, construído e dedicado à glória do Senhor. Damos-te graças por nos permitires nos reunir na tua presença, oferecer-te o culto que ora oferecemos. E agora, Senhor Deus, damos-te graças pelo bendito privilégio de ouvirmos a proclamação, a explicação do texto sagrado. Abençoe o teu servo, que tem sobre si a incumbência de expor o texto inspirado. Que ele o faça de maneira fiel e debaixo da influência bendita do Espírito Santo do Senhor. Abençoe aqueles que ouvirão a explicação, que também estejam debaixo da influência do Espírito, de tal forma que a palavra explicada, proclamada, pregada, caia em cada coração aqui, como semente numa boa terra. Pedimos-te isto, ó Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Mateus 24 nos traz o registro de um sermão de Jesus Cristo, que ficou conhecido como o sermão do Monte das Oliveiras. Isto por causa do local onde este sermão foi proferido. Mas este sermão, registrado em Mateus 24, é conhecido também como o sermão profético, ou o sermão escatológico, ou o sermão apocalíptico do Senhor Jesus,
Isto por causa do conteúdo deste sermão. Neste sermão, Jesus Cristo trata de coisas relacionadas com a segunda vinda e com a consumação dos tempos. Este sermão do capítulo 24 de Mateus é uma resposta que Jesus Cristo deu a uma dupla pergunta que os seus discípulos o fizeram. Esta pergunta está registrada no final do verso 3 do capítulo 24, texto que nós não lemos. A pergunta é a seguinte, dê uma olhada no final do verso 3. Dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Por isso mesmo, porque é uma pergunta dupla e que revela um certo equívoco por parte dos discípulos, Jesus Cristo então apresentou um sermão, uma resposta tríplice. Poderíamos dividir esta resposta de Jesus em 3 partes. Do verso 4 aí do capítulo 24 até o verso 14, Jesus está advertindo aos discípulos quanto ao risco de serem enganados. Olha o verso 4, ele diz: vede que ninguém vos engane. Então, nessa primeira parte, Jesus está advertindo aos discípulos quanto a este risco. Ele não quer que os seus discípulos sejam ou pensem que a destruição do templo significaria o fim do mundo. E Jesus quer que eles entendam que aquilo a respeito do qual Jesus está falando, que é a destruição do templo, seria apenas o princípio das dores, mas ainda não seria o fim. Então, por isso Jesus diz: vede que ninguém vos engane. A partir do verso 15, o foco de Jesus muda consideravelmente. E até o verso 28, o foco principal de Jesus é na segunda parte da pergunta que os discípulos fizeram, quanto a primeira parte da pergunta que os discípulos fizeram, que é quanto à destruição do templo. Eles perguntaram: quando é que se darão essas coisas, isto é, a destruição do templo? Então, no texto que nós lemos, que é o nosso texto básico, o foco de Jesus, foco maior, é a destruição do templo em Jerusalém. E depois, a partir do verso 29, Jesus muda o foco e ele está então respondendo a segunda parte da pergunta, portanto, tratando da segunda vinda e do fim do mundo. Então podemos dividir esse grande sermão nessas 3 partes. Uma introdução onde Jesus adverte: olha, cuidado, a destruição do templo não significa o fim dos tempos, vede que ninguém vos engane. Depois ele fala a respeito da destruição do templo, e como os discípulos haviam associado o fim do mundo à destruição do templo, finalmente Jesus também trata da segunda vinda e do fim do mundo. Hoje eu quero focalizar apenas a resposta de Jesus a respeito da destruição do templo. Meus irmãos, eu quero lhes falar nesta manhã a respeito da destruição do templo e o seu significado para nós hoje. Então vamos focalizar a pergunta que os discípulos fizeram. O verso 1, texto que nós não lemos, o verso 1 do capítulo 24,
diz que ao saírem do templo, os discípulos chamaram a atenção de Jesus para as construções do templo em Jerusalém. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Então eles estão saindo do templo e os discípulos então chamam a atenção do Senhor Jesus para a grandeza, para a suntuosidade das construções do templo em Jerusalém. A pergunta é: como explicar esta atitude dos discípulos? Por que será que eles chamaram a atenção de Jesus para as construções do templo? A resposta provavelmente está no contexto imediatamente anterior. Se você voltar um pouquinho aí antes do capítulo 24, der uma olhada no capítulo 23, por exemplo, você vai descobrir que Jesus acabara de pronunciar no templo várias advertências aos escribas e fariseus. E eu quero chamar a sua atenção para o final do capítulo 23, mais precisamente aí a partir do verso 29. E eu passo a ler: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis, preste atenção agora no verso 38, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus termina o seu ensino no templo com esse anúncio de juízo contra Jerusalém. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantos profetas foram enviados? Quantos mestres foram enviados? Mas vocês rejeitaram, não o ouviram e os apedrejaram, perseguiram e os mataram. Então Jesus pronuncia: eis que a vossa casa ficará deserta. Os discípulos ouviram isso. Agora estão saindo do templo. E os discípulos pegam Jesus pelo braço e falam: Senhor, dá uma olhada na grandeza, na suntuosidade. Observe as construções do templo. Meus irmãos, certamente o que os discípulos
A ação dos discípulos precisa ser entendida à luz dessas últimas palavras de Jesus. Eis que a vossa casa ficará deserta. Ele está pronunciando, está profetizando a destruição de Jerusalém. Certamente que os discípulos entenderam que Jesus falava da cidade de Jerusalém e, consequentemente, do templo. Assim, ao saírem do templo, os discípulos, como que querendo entender melhor, chamam a atenção de Jesus para a grandeza, para a suntuosidade das construções do templo, como que perguntando: Senhor, espera aí, o que o Senhor quis dizer com esta frase, a vossa casa ficará deserta? O Senhor está dizendo que Jerusalém vai ser destruída mais uma vez? O Senhor está dizendo que tudo isso aqui será destruído? O templo ficava em Jerusalém. Meus irmãos, os discípulos se negavam a acreditar que o templo de Deus seria destruído de novo. Até porque tratava-se do templo de Deus, construído por ordem de Deus. Era no templo que os judeus iam buscar perdão, através dos sacrifícios de animais. Era no templo onde os judeus apresentavam as suas ofertas e os seus sacrifícios de ação de graças. Era no templo que ficava o Santo dos Santos, o único local onde Deus se manifestava, onde Deus estava presente, onde era possível entrar na presença de Deus. Em outras palavras, o templo estava no coração da religião dos judeus. Eles não poderiam imaginar, conceber a vida continuar sem o templo. E agora Jesus estaria dizendo que o templo seria destruído, que o templo seria derrubado. Agora Jesus estaria dizendo que tudo isso teria fim. Os sacrifícios, as ações de graças, o Santo dos Santos, o sacerdócio. Por isso os discípulos chamam a atenção do Senhor Jesus para a suntuosidade, para a grandeza do templo. Estavam saindo do templo, diz o versículo 1, eles chamam a atenção: Senhor, veja isso. Mas Jesus, então, sem se importar com a suntuosidade do templo, confirma com todas as letras que era exatamente isto que ele havia dito. E ele repete então: em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Final do verso 2. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O texto diz que em seguida eles vão para o Monte das Oliveiras. Certamente o coração dos discípulos ainda é inquieto, sem entender muito bem tudo aquilo. O Jardim das Oliveiras era o local onde eles estavam passando as noites. Esta era a última semana do Senhor Jesus neste mundo antes da sua crucificação. E no Monte das Oliveiras, o texto diz que alguns discípulos, verso 3, chamam Jesus em particular. Lucas menciona o nome desses discípulos, não é? João, Tiago, Pedro, chamam Jesus em particular e fazem então
a pergunta que está no final do versículo 3. Dize-nos quando sucederão essas coisas. Então essa é a primeira parte da pergunta. Essas coisas, a destruição do templo. O Senhor disse que Jerusalém vai ficar deserta. O Senhor disse que no templo não vai ficar pedra sobre pedra. Quando é que isso vai acontecer? Dize-nos. Mas como eles não concebiam o templo, ou a vida sem o templo, eles disseram, é o fim do mundo. Então eles associaram a destruição do templo com o fim do mundo. E colocam a segunda parte da pergunta. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então notem que os discípulos fazem uma associação entre a destruição do templo e o fim do mundo. É que na mentalidade judaica da época, o templo permaneceria até o fim dos tempos. O judeu dividia a história em duas etapas, antes e depois da vinda do Messias. A primeira etapa era chamada da Era Presente. E a segunda etapa, a Era Vindoura, que seria inaugurada pela vinda do Messias. E acreditava-se, meus irmãos, que no final da Era Presente, que seria uma era caracterizada pelo sofrimento, pela opressão, no final desta Era Presente, Israel estaria subjugado, estaria cativo, as suas instituições estariam derrubadas em frangalhos. E nesse momento, então, o Messias chegaria e promoveria a libertação de Israel. Que os discípulos, como judeus que eram, sem muita luz ainda, tinham essa mentalidade, e fica claro, lembra quando eles perguntaram para Jesus, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Chegou a hora, vai ser agora. E Jesus manda-os pregar o evangelho a toda criatura, porque não competia a eles ficarem perguntando a respeito de épocas e tempos que pertencem só a Deus. Mas então, os discípulos, para os quais as coisas não estavam ainda muito claras como para nós hoje, estavam pensando como judeus, acabam associando a destruição do templo com a consumação dos séculos. Mas como vimos, Jesus os adverte quanto a este equívoco. Jesus inicia o seu sermão dando instruções, vede que ninguém vos engane, ainda não é o fim, não se deixem enganar. E aí, depois de dar estas orientações e fazer essa advertência quanto a possíveis enganos, Jesus Cristo então dá instruções sobre a destruição do templo no texto que nós lemos e depois fala da segunda vinda e do fim do mundo. Como eu já disse, o nosso foco hoje é a destruição do templo. Portanto, para tornar o nosso foco mais claro aqui, Jesus está dando instruções sobre a destruição do templo. Para tornar o nosso foco mais claro, vamos olhar alguns textos paralelos e alguns textos complementares, para que nós entendamos a respeito do que Jesus está falando a partir do verso 15 no texto que estamos lendo. Volte um pouco aí a sua Bíblia e dê uma olhada no capítulo 22. Vejam o que diz o verso 7. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Aqui Jesus está contando uma parábola a respeito de um rei que enviou os seus servos para convidar pessoas para as bodas, para o casamento do seu filho. Os convidados fizeram pouco caso e não atenderam ao convite do rei. O rei então
resolveu, irado que ficou, enviar as suas tropas e exterminar e queimar a cidade. É uma parábola clara, falando do juízo de Deus contra a cidade de Jerusalém, que rejeitou o Messias. Agora dê uma olhada no capítulo 23, verso 31. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então esse é o texto que nós já lemos, e está dizendo que sobre eles haveria de cair o sangue de todos os justos, e sobre eles haveria de vir o juízo de Deus, porque não receberam, não acolheram a mensagem dos profetas que Deus lhes enviara. E no verso 38, o Senhor Jesus diz: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Dê uma olhada em Lucas, que é um texto paralelo deste texto que estamos analisando. Lucas 19. A partir do verso 41, prestem atenção nas palavras de Jesus, aí em Lucas 19, a partir do verso 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, isto é, a cidade de Jerusalém, Jesus chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti, Jerusalém, virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste a oportunidade da tua visitação. Veja o capítulo 21, ainda em Lucas. A partir do verso 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Meus irmãos, qual é o quadro que essas passagens pintam? Qual é o quadro que essas passagens descortina diante de nós? O que Jesus anunciou sobre a destruição de Jerusalém e a destruição do templo? O que essas passagens todas nos apresentam é o quadro da destruição de Jerusalém e, consequentemente, do templo. Jerusalém seria sitiada, seria invadida, seria arrasada por exércitos inimigos. Jesus fala de trincheiras, Jesus fala de cerco à cidade. Jesus diz que a cidade seria massacrada, violentada, o povo seria disperso, muitos seriam mortos, o templo seria destruído, devastado, não ficando pedra sobre pedra.
E essas passagens nos mostram também que tudo isso seria manifestação da ira de Deus contra Jerusalém. Seria a manifestação do desagrado de Deus contra aquela cidade. Seria a manifestação da justiça de Deus contra um povo que não ouviu aos profetas que Deus lhes enviara. Não apenas não ouviram, não apenas não acolheram a mensagem dos profetas, mas foram hostis, perseguiram os profetas, mataram os profetas. E quando Deus enviou seu próprio filho, foi morto também. Irmãos, o fato é que esta profecia de Jesus cumpriu-se literalmente 36 anos depois que Jesus disse isso aqui, cerca de 36 anos. Olhando hoje, do nosso ponto de vista privilegiado, de quem vive depois que os fatos aconteceram, podemos ver que tudo ocorreu exatamente como Jesus descreveu previamente. As rebeliões, quando Jesus exerceu seu ministério terreno, a nação de Israel estava sob o domínio político dos romanos. E as rebeliões dos judeus contra o domínio romano eram frequentes. Por volta do ano 66 da nossa era, teve início uma grande rebelião que resultou numa longa série de expedições militares contra a Palestina. Uma série de expedições do exército romano para sufocar a rebelião dos judeus. E esta série de expedições militares, ela culminou com a invasão, depois de um cerco de 3 anos, uma invasão, a destruição de Jerusalém e, consequentemente, a destruição do templo no ano 70 da nossa era. No cerco e na invasão de Jerusalém, os romanos foram liderados pelo general Tito, que na época era filho do imperador Vespasiano, Tito que seria mais tarde também imperador. Jerusalém havia se tornado o último reduto da resistência judaica. Mais de 1 milhão de judeus se refugiaram em Jerusalém. Mas, como eu disse, depois de 3 anos de cerco, era assim que se davam as guerras, as cidades eram muradas, então fazia-se um cerco, não entrava alimento, não saía ninguém, não entrava ninguém, provisão de água procurava também deixar escassa e vencia-se pelo cansaço, até conseguir invadir a cidade. Depois de 3 anos de cerco, no ano 70, Jerusalém foi invadida e a história diz que cerca de 500 mil judeus foram mortos naquela ocasião. Numa das expedições militares anteriores, no ano 67, o exército romano, liderado pelo próprio Vespasiano, que na época não era ainda imperador, invadiu a Galileia e derrotou um comandante judeu chamado Joséfo, que, tendo sido vencido, foi poupado pelos romanos. Há quem diga que esse tal Joséfo foi poupado porque se tornou um colaborador de Roma, virou casaca. E porque se tornou um colaborador de Roma, adotou inclusive um nome romano, Flávio Romano, Joséfo, e tratado com favor por Vespasiano e posteriormente pelo seu filho Tito, este homem foi para Roma, passou a receber uma pensão do Estado romano só para escrever, e ele era um historiador.
Este homem escreveu 4 obras, e dentre elas uma obra chamada Guerras Judaicas, que nós temos em português hoje. E Flávio Joséfo, em Guerras Judaicas, ele faz uma narrativa das guerras dos judeus. Ele pega no período intertestamentário, com a guerra dos Macabeus, e vem até o ano 70, com esta guerra da invasão de Jerusalém pelo general Tito. Mas o ponto é que essa guerra dos anos 70, Flávio Joséfo foi participante, foi testemunha ocular. Deixe-me ler um trecho de Guerras Judaicas, onde Flávio Joséfo, testemunha ocular, descreve a invasão de Jerusalém e a destruição do templo. Ele diz: aquela construção, isto é, o templo, Deus havia sentenciado há muito para o fogo, e agora havia chegado o dia fatídico. Um dos soldados, sem esperar ordem e sem temer o que haveria de fazer, mas movido por um impulso sobrenatural, tomou um tição de fogo da madeira que ardia e, ajudado por um companheiro, lançou um pedardo terrível através de uma das janelas douradas do templo. Isso ele viu, quando um soldado romano, ajudado por o outro, jogou pela janela do templo um tição, uma tora em chamas. Quando as chamas cresceram, um grito tão agudo quanto a tragédia ouviu-se da parte dos judeus, pois aquilo que haviam guardado tão cuidadosamente estava para ser destruído. Deve ter caído em cima de algum material inflamável, tinha muita madeira no templo, pano. Então Flávio Joséfo descreve como o fogo se alastrou rapidamente. E ele diz que, certamente descrevendo aqui de maneira poética, que ouviu-se da parte dos judeus um grito de angústia tão grande quanto a tragédia. Ele, como judeu, sabia o que significava a destruição do templo para um judeu. Enquanto o santuário ardia em chamas, não se mostrava misericórdia pela idade nem posição social. Ao contrário, crianças e velhos, leigos e sacerdotes iam sendo massacrados igualmente pelos soldados. O imperador determinou que a cidade inteira e o templo fossem arrasados até os fundamentos, com exceção das torres altas de Fazael, Picoípico e Mariame, e aquela parte da muralha que cerca a cidade pelo oeste. O resto da muralha foi de tal forma nivelada a não deixar aos futuros visitantes qualquer indicação de que ali antes tinha sido um local habitado. Eu estou lendo aqui a narrativa de uma testemunha ocular, não cristão, não era cristão, um historiador judeu, dizendo como se deu, e ele estava lá, a destruição do templo no ano 70. Ele disse que algumas torres foram poupadas, parte da muralha a oeste da cidade, mas ele diz que o restante foi nivelado de tal forma que, se alguém no futuro olhasse ali e desconhecesse a história, não saberia se aquele lugar tinha sido no passado habitado. Não ficará pedra sobre pedra. Há cerca de 36 anos antes, Jesus havia anunciado esse desastre. Vamos olhar agora para o texto que lemos e você vai entender. Mateus 24, a partir do verso 15.
Quando, pois, virdes, isso é 36 anos antes, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem entenda, lê, ou quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. São orientações de Jesus a respeito da invasão de Jerusalém. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Flávio Joséfo diz que os soldados romanos abriam a barriga das mulheres grávidas com a espada. Jesus diz, ai das que estiverem grávidas naquele dia. Verso 20, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Seria complicado se a invasão se desse no sábado, porque o judeu não viajava mais do que 1 quilômetro no sábado. Um judeu piedoso, radical. E orem para que não seja no inverno, a fuga vai ser mais complicada. Porque nesse tempo, verso 21, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Cumpriu-se ipsiliteris, cumpriu-se letra por letra o que Jesus Cristo disse. Não ficou pedra sobre pedra. Meus irmãos, deixem-me encerrar com algumas aplicações práticas. Eu disse que queria lhes falar a respeito da destruição do templo em Jerusalém, prevista por Jesus, e o seu significado para nós. Que proveito eu tenho disso? O que isso significa para mim hoje? Em primeiro lugar, meus irmãos, eu creio que esta passagem bíblica nos fala da autoridade de Cristo e da autoridade da Escritura. Essa passagem nos leva à conclusão de que Jesus era um profeta verdadeiro, e que a sua palavra é confiável, e que a Bíblia tem autoridade e autoridade do próprio Deus. Portanto, todas as vezes que você desobedece à Bíblia, você está duvidando da palavra de Cristo, está duvidando da confiabilidade da Escritura, da sua autoridade. A incredulidade está na raiz de todo o pecado. E a estratégia de Satanás sempre foi lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. Não foi assim com Adão e Eva? Duvidaram da palavra de Deus. Acreditaram na palavra de Satanás e acharam que poderiam ter uma vida melhor, fora da sujeição à vontade do Senhor. Por exemplo, a pessoa que diz que acabou com o seu casamento porque não sentia mais nada pelo seu cônjuge, está fazendo dos seus sentimentos uma fonte de autoridade maior e mais confiável do que a Escritura. Está se estribando no seu próprio entendimento e nos seus sentimentos. Então, meus irmãos, esta passagem bíblica nos ensina que precisamos confiar em Jesus quando Ele fala, porque quando Ele fala, as coisas acontecem. A sua palavra é confiável. Terra e céu podem passar, mas as minhas palavras não passarão. A segunda aplicação que nós podemos tirar aqui é que o templo significou juízo, ou melhor, a destruição do templo significou o juízo de Deus contra a rebeldia e contra a incredulidade dos judeus. Meus irmãos, isso nos adverte quanto ao fato de que Deus cumpre as suas ameaças.
Nós gostamos muito de falar de que Deus é fiel, não é verdade? Mas só quando nós falamos que Deus é fiel, nós pensamos só nas promessas dele. Deus é fiel, ele cumpre as suas promessas. Está certo. Mas dizer que Deus é fiel significa dizer que ele cumpre as suas ameaças. É a mesma coisa. Ele não seria fiel se ele não cumprisse as suas ameaças. Então, meus irmãos, essa passagem nos ensina, nos ajuda a entender que Deus cumpre não apenas as suas promessas, mas cumpre também as suas ameaças. Por isso essa passagem nos chama para sermos cuidadosos, para não brincarmos com a paciência de Deus. Terceira aplicação dessa passagem: a destruição do templo significou o fim da antiga dispensação. Ao derrubar o templo, Deus derrubou o sistema de culto do Antigo Testamento. O cerimonial que estava no centro do culto do Antigo Testamento foi abolido. Todo aquele cerimonial tipificava as realidades espirituais e históricas. Mas agora o culto cristão é experimentado, é vivido de maneira diferente. Não através daqueles tipos, daqueles símbolos, mas agora nós cultuamos em espírito e em verdade. Isto é, o culto não é vivenciado através daquele cerimonial, daqueles tipos, daqueles símbolos, mas o culto é vivenciado na realidade que era tipificada. Ou seja, hoje eu não mato mais um carneirinho, porque o Cordeiro de Deus, aquela realidade tipificada, já se tornou realidade, ele já morreu na cruz por mim. Hoje, quando eu cultuo, eu não entro no Santo dos Santos, simbolizando a presença de Deus, eu entro de fato e de verdade, espiritualmente, na presença de Deus. Então o nosso culto não é mais tipológico, mas é em espírito e em verdade. Então isso deveria nos fazer entender melhor a natureza do culto. Nós precisamos entender melhor o que acontece aqui. E finalmente, meus irmãos, esta passagem mostra-nos que, como Abraão, que esperava uma cidade que tem fundamentos, nós também devemos esperar uma cidade que tem fundamentos. Não devemos nos apegar às coisas e aos valores transitórios deste mundo. Os discípulos ficaram impressionados com a suntuosidade, com a grandeza do templo, não conseguiam conceber a vida continuando sem o templo. Mas Jesus não. Jesus deixou claro que não convém que os seus seguidores fiquem impressionados, que se apeguem à glória e à suntuosidade daquilo que é terreno. Porque a glória e a suntuosidade daquilo que é terreno são passageiras. Aos crentes convém buscar as coisas lá de cima, convém buscar aquilo que é eterno, convém buscar aquilo que permanece. Existem coisas, muitas coisas, das quais nós desfrutamos neste mundo, que são coisas lícitas, mas que não deveriam ser objeto do nosso anelo maior, não deveria estar no centro dos nossos desejos, não deveria estar no centro das nossas motivações, porque são passageiras. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e não coisas transitórias. Devemos ter fome e sede de justiça, não fome e sede de posses, de prazeres efêmeros desse mundo. Mais do que dinheiro, mais do que fama, mais do que prazeres,
nós devemos desejar a santidade, a retidão, a justiça de Deus, porque isso é que vai permanecer, isso é que vai ficar. Então esta passagem nos ensina que não devemos colocar o nosso coração naquilo que não permanece, porque muita coisa que é o centro da nossa atenção hoje, muita coisa que é o objeto do nosso maior anelo, muita coisa pelas quais nós dedicamos a nossa vida toda, não vai permanecer, não vai ficar pedra sobre pedra. A destruição de Jerusalém é um tipo, é um símbolo da destruição desse mundo pelo juízo de Deus. Haverá novos céus e nova terra. Nós devemos gastar a nossa vida, dedicar a nossa vida àquilo que vai permanecer. Será terrivelmente frustrante a gente descobrir que passou a vida toda aqui se dedicando a coisas que não vão ficar, que serão destruídas no dia do juízo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos ajude a viver de acordo com estas aplicações. Amém.